O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso nesta sexta-feira em Maceió após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitar os recursos contra a condenação do político a 8 anos e 10 meses de prisão em um desdobramento da Lava Jato e determinar o início do cumprimento da pena. Segundo a defesa do Collor, a prisão ocorreu às 4 horas da manhã, quando ele estava se deslocando para Brasília para o cumprimento espontâneo da decisão de Moraes. Após a prisão, o ex-presidente foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. Em sessão virtual, que já está sendo realizada pelo STF para referendar a decisão de Moraes nesta sexta-feira, Collor foi condenado, vamos lembrar, em maio de 2023 a 4 anos e 4 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva e a 4 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. No julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou que o político, como dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, foi responsável pelas indicações políticas para a BR Distribuidora, então estatal subsidiária da Petrobras, e teria recebido 20 milhões de reais em vantagens indevidas em contratos da empresa entre 2010 e 2014. Em novembro do ano passado, o Supremo manteve a condenação após rejeitar os recursos da defesa para reformar a condenação. Rodolfo Borges, boa tarde. Collor é o terceiro ex-presidente a ser preso, né? Se a gente lembrar de Lula e Temer, que já foram presos, Temer muito pouco tempo e ambos foram liberados. Será que ele também vai ser liberado em breve ou ele vai cumprir mais tempo de prisão? Boa tarde a todos. Difícil dizer, se fosse apostar pelo histórico, ele seria solto em breve. Mas parece que tem nessa condenação aí uma sinalização do STF contra a corrupção. E aí a gente questiona, né? É só o Collor? Sobrou só para o Collor? Eu estou até preparando uma análise sobre isso para publicar no final de semana, porque fica essa impressão. A Lava Jato é tão condenada, em vez dos condenados pela operação, a Lava Jato passou a ser ela condenada pelos ministros do STF. Principalmente o Gilmar Mendes, Dias Toffoli anulando tudo. E só sobrou para o Collor. Fica essa impressão de que o Collor entre todos aqueles políticos que foram atingidos pela Operação Lava Jato, ou seus desmembramentos, o único que não tinha força política ou apoio político para fazer cair os processos e as provas que haviam contra ele nesse caso. É o que o Collor, a condenação do Collor parece, para usar aquela expressão, é a exceção que confirma a regra, é a condenação que confirma a regra que se estabeleceu no STF depois que a Operação Lava Jato passou a ser desmanchada, passou a cair, passou a ser derrubada pelos ministros do STF. É muito difícil falar algo para além disso sobre essa condenação do Collor, porque aí a gente pode... É justa a condenação, tá ali, as provas estão ali, é justa a condenação. Agora é impossível olhar para essa condenação e elogiá-la diante de tudo que foi feito nos últimos anos pelo STF, no contexto dessa operação, cujas provas levaram à condenação do Collor. Então, se é que existe essa intenção de fazer aí um sinal em direção ao combate à corrupção, no contexto em que esse sinal está sendo feito pelo STF, é muito pouco. Só atualizando sobre esse caso, o Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, mas o STF tem 4 votos para mantê-lo na prisão. Com essa mudança do Gilmar, vai ser agora presencial, porque estava sendo online, né? Essa é a questão, Estava sendo no plenário virtual, Gilmar Mendes levou para o plenário físico. E vamos ver o que o Gilmar Mendes quer dizer para o país inteiro sobre essa condenação do Collor. Vamos só também lembrar que essa nomeação que deu o ensejo à condenação dele se deu entre 2010 e 2014, sobre uma gestão do PT, de Dilma Rousseff. Sempre bom contextualizar, né, Rodolfo? Pois é, assim, vamos tentar entender, né, nos próximos dias, o que significa essa condenação do Collor no contexto geral. Por enquanto, ela não significa exatamente que a corrupção está sendo combatida no Brasil com a ajuda do STF, porque a gente não pode esquecer o contexto em que isso está acontecendo. Quase toda a operação ou as condenações da operação foram anuladas
porque as provas da operação, muitas delas foram anuladas pelo STF. Então, assim, se só for sobrar para o Collor no combate à corrupção no Brasil, é muito pouco. Pois é, e é interessante só lembrar como tem esse histórico do governo, à luz de um outro escândalo que estourou essa semana, da questão do INSS. Então, vai ser interessante ver como é que esses dois fatores vão, por exemplo, impactar na popularidade do governo Lula, que tinha esperanças de que entre abril e maio, como naturalmente acontece ao longo dos anos, sempre haja uma recuperação. Talvez isso não aconteça. Assim, é outro assunto que eu vou tratar com mais detalhe lá no portal do Antagonista, sobre como é que o governo Lula está tratando essa questão e desse escândalo do INSS. Porque os governistas, a gente falou sobre isso ontem aqui, os governistas estão tentando empurrar para o governo Bolsonaro, baseados na forma como essa operação sem desconto foi divulgada pela CGU e pela Polícia Federal. Mas o que os dados que foram disponibilizados pelos investigadores indicam é que não tem muito a ver com o governo Bolsonaro isso aí não. Os descontos irregulares cresceram muito a partir de 2023, é a gestão do Lula. E vamos falar agora da revista Cruzoé. Roda a vinheta. Aí está a capa da revista Cruzoé, Papa do Povo. Como Francisco renovou a igreja do século XXI sem romper com a tradição. Duda Teixeira, muito boa tarde. Fale-nos sobre esta capa. Boa tarde, Inácio. Essa é uma capa feita pelo Alexandre Borges. Traz não só uma história de todo esse papado, até de antes, né, da juventude do Papa Francisco, antes Jorge Mário Bergoglio, mas o que o Alexandre traz é que ele vem de uma tradição inaugurada pelo Concílio Vaticano II, que é o da Igreja se aproximar dos fiéis. Então, o João Paulo II já teve essa pegada, Bento XVI também, e o Papa Francisco, ele segue nessa mesma toada. O Alexandre usa até a expressão que a igreja virou um hospital de campanha, então uma instituição que realmente vai atrás das pessoas. O Papa Francisco fez muito isso, né? Ele foi para a ilha de Lampedusa, na Itália, por exemplo, uma campanha ali pelos imigrantes que cruzavam o Mediterrâneo em barco, em balsa. Também teve essa opção pelos pobres, mas que ele faz um pouco uma análise mais nuançada ou matizada do que muita gente, a turma mais progressista tende a ver o Papa muito assim, olha, ele fez uma revolução na igreja, queria colocar as mulheres na posição de padre, dar comunhão para a turma que é LGBTQI, e o que o Alexandre mostra é que a doutrina foi mantida, né? O Papa não era um revolucionário, ainda que ele tenha feito esses gestos e ações para acolher todo mundo. Então, a igreja foi uma igreja aberta para as pessoas, para os excluídos, para os imigrantes, para os pobres, sem mudar a tradição, que é essa frasezinha já que está na nossa capa. Além dessa capa, realmente com esse assunto muito interessante, que é o grande assunto dessa semana, quais os outros destaques desta edição, Duda? A gente tem uma matéria do Guilherme Resch, lá de Brasília, sobre o voto distrital. É uma discussão que está sendo retomada recentemente pela turma do PSD, que tem isso como uma das suas bandeiras, mas também do MDB. Hugo Mota, presidente da Câmara, também já tocou no assunto. E a ideia é de que, em vez de escolher deputados em todo o estado, então aí nós temos hoje, né, sei lá, centenas de pessoas para escolher, e fica até difícil fazer essa escolha na hora do voto, e depois de votar a gente esquece completamente em quem a gente votou, fazer por distrito. Então você tem ali 4 cidades pequenas ou uma região de uma capital maior que escolhe os seus representantes. E aí você sabe melhor quem são essas pessoas,
cada partido só vai poder ter um candidato, e aí fica mais fácil cobrar dessas pessoas. Então, aí há uma lógica para defender o voto distrital, muita gente já tem essa pauta, o Resc conversou também com o Marconi Perillo sobre isso, também apoia essa causa, e se isso for aprovado esse ano, acho que até setembro, poderia até entrar já em prática na eleição do ano que vem.